Salve galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a Química Orgânica de novo, que nós vamos fazer a segunda aula de Química Orgânica. A primeira aula foi nomenclatura de hidrocarbonetos, lembra? Hidrocarbonetos simples, hoje nós vamos falar da nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Porém, antes disso, a gente tem que falar das ramificações, né? Você lembra o que é ramificação? Nós estamos desenvolvendo essa linguagem, o organês que eu sempre falo para vocês. As ramificações são carbonos que ficam fora da cadeia principal. Então é exatamente disso que nós vamos falar hoje, tá? Então olha o que eu fiz aqui, moçadinha. Eu coloquei as ramificações, e ramificação é quando eu tenho um carbono fora da cadeia principal. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma cadeia principal enorme aqui. São algumas ramificações que nós vamos estar trabalhando para que você entenda, porque eles vão aparecer para a gente poder dar nome. Então vão aparecer a nomenclatura das ramificações, onde estarão encaixadas na nomenclatura dos hidrocarbonetos. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu quero lembrar para você já falei, ramificação é um carbono que está fora da cadeia principal. Outra coisa, alguns autores mais antigos usam o nome de radical, está errado, não é mais, a gente não usa mais o nome radical. Ou é ramificação ou é substituinte, tá? E alguns que eu vou mostrar aqui para vocês, em cima dessa cadeia principal aqui, algumas ramificações, elas que são importantes, nós vamos aprender a dar nome. Vamos aí? Então, ó, o primeiro que vai aparecer aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Apareceu um carbono fora da cadeia principal aqui. Como aparece um carbono fora da cadeia principal, a gente já sabe. É uma ramificação, certo? Se ele é uma ramificação, é o carbono, só que carbono não faz 4 ligações? Faz. Então tem que aparecer 3 hidrogênios. Vai aparecer 3 hidrogênios bonitinhos ali. Certo? Agora, você lembra dos prefixos de número de carbono? Aqueles da nomenclatura de hidrocarbonetos que a gente falou? São 4. Met, et, prop, but. Ou seja, quando tem um carbono, o prefixo é met. Quando tem 2 carbonos, et, 3 prop, 4 but. Essa ramificação, ou seja, essa parte que é de carbono que está fora da cadeia principal, ele tem um carbono só. Então qual é o prefixo dele? Met. Todas as ramificações vão terminar em il. Então esse daqui é met-il, ou seja, metil. Tá? Então o que é uma ramificação do tipo metil? É quando eu tenho um carbono fora da cadeia principal. Como todo carbono precisa fazer 4 ligações, metil vai sempre ser CH3. Belezinha? Próximo. Olha o que vai aparecer. 1, 2 carbonos. Opa, se aparece 2 carbonos, um carbono met, 2 carbonos et, certo? Então esse cara com certeza vai ser o etil. Vamos completar de hidrogênio? Esse carbono está fazendo 2 ligações, então são 2 hidrogênios. Esse carbono que está fazendo uma ligação, aparece 3 hidrogênios. Ó, etil é o CH2CH3. Ele pode aparecer como C2H5, tá? Mas é uma abreviatura que não é muito comum. Pode aparecer, mas não é muito comum. Tranquilinho, galera? Então tá. Ramificação de um carbono, metil. Ramificação de 2 carbonos, etil. Cuidado. Metil é uma ramificação de um carbono. Etil é uma ramificação de 2 carbonos. Cuidado. 2 ramificações do tipo metil é um dimetil. Tá? Que lá na frente, nos exemplos, eu vou mostrar para você. Tranquilinho? Vamos lá? Então tá. Próximo. Olha o que vai aparecer aqui. Ó. Vai aparecer 1, 2, 3 carbonos. Certo? São 3 carboninhos bonitinhos aqui. Esses 3 carboninhos, então, 1 é met, 2 é et, 3 é prop. Então esse cara é o quê? É o propil. Certo? Vamos colocar hidrogênio? São 2 aqui e 3 aqui. Esse é o propil. Só que olha o que vai acontecer agora. 1, 2, 3. Quantos carbonos tem aqui também? 3 carbonos. A diferença, esse propil aqui, que são 3 carbonos em sequência, ele está ligado pela ponta. Então ele é só propil. Esse daqui, que são 3 carbonos em sequência, está ligado pelo meio. Então ele tem um outro nome. O nome dele vai ser isopropil. Vamos colocar hidrogênio? Ó. Esse daqui vai ter um H só. E os outros 2 com 3 Hs. Tranquilinho? De boa? Então cuidado. Metil, um carbono.
etil, 2 carbonos. 3 carbonos é propil. Só que propil tem propil e isopropil. Calma. Agora nós vamos para uma ramificação com 4 carbonos. Met, et, prop e but. Você já deve estar imaginando. É um butil. Exatamente. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Só que as possibilidades começam a aumentar. Então, por exemplo, esse daqui é um butil. Certo? Olha esse. 1, 2, 3, 4. Também é um butil. 1, 2, 3, 4. Também é um butil. Ah, mas não é igual ao de cima? Não. Esse daqui, ó, o primeiro carbono ligado, o carbono que está ligado à cadeia principal, já tem um carbono lateral. Esse não, tem um carbono, depois é que vai ter um carbono lateral. Sacou? E esse daqui, ó, 1, 2, 3, 4, também é butil. Como é que a gente vai fazer essa diferença? Olha que legal. Eu tenho aqui para vocês aquilo que eu vou chamar de butil. Olha o butil. Você está vendo aqui? Ele tem 1, 2, 3, 4. A minha mão é a cadeia principal. Tá vendo? Então, o que pode acontecer com um butil desse daqui? Ou ele está ligado pela ponta, é butil. Se ele estiver ligado pelo segundo carbono, ó, se ele estiver ligado pelo segundo carbono, vamos colocar aqui. Está vendo que ele estaria ligado pelo segundo carbono? Ele não é butil, porque butil está ligado pelo primeiro. Então esse daqui, ele vai ganhar o nome de sec-butil, que está ligado pelo segundo. Então eu divido, ó, esse butil e esse butil são butil compridinho. Eu também tenho um que a gente vai chamar de butil estrelinha. Vou mostrar para você. Vamos fazer a diferença aqui, ó. Olha o butil estrelinha. Por que estrelinha? Porque eu tenho um carbono no centro e eu tenho os outros 3 carbonos em volta dele. Se tiver ligado pela ponta, ó, tá vendo a estrelinha? Um no centro e os outros 3 em volta. Se tiver ligado pela ponta, ele é o isobutil. Se ele tiver ligado pelo meio, ó, vou mudar aqui, ó. Se ele tiver ligado pelo meio, aqui, se ele tiver ligado pelo meio, que é o caso aqui, ele é o terc-butil, tá? Então eu tenho 2 tipos de butil. Butil compridinho, que são esses dois, ligado pela ponta ou pelo segundo. E eu tenho o butil estrelinha, ligado por uma das pontas, isobutil. Ou ligado pelo carbono do meio da estrelinha, que é esse caso aqui, ó. Tá ligado pelo meio, tá? Os outros 3 estão na ponta, esse daqui é o terc-butil. Tranquilinho? Tá? Eu queria que você prestasse atenção que isobutil não tem hífen. Sec e terc-butil tem hífen, tá? Vamos completar de hidrogênio? Olha lá. Aqui são 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Aqui, ó, esse carboninho aqui, um hidrogênio só, porque ele já está fazendo 3 ligações. Olha lá. Então aqui é 3, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 3. Legal? Aqui, esse cara está fazendo 2 ligações, então é H2. Legal. Agora eu tenho o H para esse daqui, porque ele já estava fazendo 3. Aqui, 3 hidrogênios, 3 hidrogênios. Aquele, esse daqui já está fazendo 4 ligações, então ele não tem hidrogênio. Então é H3, H3 e H3. Bacana? Legal. Próxima ramificação. Uma dupla carbono. Caramba, Dot, e agora? Ai, tem 2 carbonos et. Então, até o terc-butil tinha uma lógica legal, né? Mais ou menos, tá bom. Agora, ó, com 2 carbonos, você vai falar, tem 2 et, tem dupla em... como é o nome desse cara? Então, tudo a ver, ó. Vinil. Mas não tem nada a ver. Então, não fui eu que fiz isso, tá? O nome desse cara é vinil, certo? Completando de hidrogênios. Esse primeiro tem 1, porque ele já está fazendo 3 ligações, e esse daqui tem 2. Mas não tem nada a ver a nomenclatura? Não, não tem nada a ver. Por quê? Porque é historicamente constituído. Beleza? Próximo. É claro que você estava sentindo falta disso. Olha lá o que apareceu. Ai, Dot, é um benzeno. Exatamente. Então pensa, a ramificação chama, o anel aromático chama benzeno. O benzeno ligado na cadeia principal, como é que vai chamar? Fenil. Mas não era para ser benzil? Não. Se ele tiver um carbono antes e depois o benzeno, aí o nome dele
vai ser benzil. Vamos colocar hidrogênio? Olha lá, completei com o CH2. Beleza? Então, galerinha, olha, essas são as principais ramificações que nós vamos trabalhar. Você viu que até o terc-butil, ele tem uma certa lógica. Depois, vinil, fenil e benzil, não tem muita lógica. Agora, tem um outro jeito de ensinar isso, tá? Que foi como eu aprendi. Vocês querem aprender como eu aprendi? Querem? É muito rápido. Em 10 segundos eu faço isso. Vamos lá? Você vai aprender rapidinho. Presta atenção aqui, ó. O professor chega na sala e fala assim, ó, olha as ramificações. Beleza? Decora. Não é rápido? Muito mais rápido. Para mim seria muito mais rápido. Mas eu tenho que fazer isso para desenvolver a linguagem de vocês. Eu, quando aprendi isso, o professor virou para mim e falou assim, simplesmente, decora. E tá aí. Beleza? Bom, vamos aliviar um pouco. As principais ramificações, metil, etil e propil, eles são 80% dos casos, talvez 90% dos casos, tá? Então esses três não pode errar. Ó, eu até posso entender que você confundiu um terc-butil com um isobutil. Posso entender. O que não dá para entender é você confundir um isopropil com um isobutil. Propil tem 3, butil tem 4, tá? Então, galerinha, tudo que é ramificação termina em il, tá? Ah, tudo que termina em il é ramificação? Isso, fuzil, cotil, puta que pariu, é tudo ramificação, certo? Terminou em il, é ramificação. Tranquilinho? Maravilha? Vamos fazer alguns exemplos? Eu separei alguns aqui para você, tá? Vamos lá, ó. O exemplo 1. Primeiro, galerinha, nós vamos montar a molécula, o nome do hidrocarboneto, nós vamos montar o hidrocarboneto ramificado a partir do nome. Então vamos lá? Olha lá, o nome que vai aparecer aqui é o 2-metil-butil-1-eno. Nós já vimos nomenclatura de hidrocarbonetos, não os ramificados, os hidrocarbonetos. Vocês fizeram exercício, até mandaram para mim. Então a gente começa a nomenclatura pelo nome da cadeia principal. Aqui, qual é a cadeia principal? É o but-1-eno. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever o but-1-eno. Ah lá, olha só o but-1-eno. Ele vai aparecer 1, 2, 3, 4. Tá torto porque depois vai aparecer os hidrogênios, tá? Então, but-1-eno. Aonde vai estar a dupla? Vai estar no carbono 1. Então a dupla vai aparecer aqui. Ai, Dot, eu queria colocar do outro lado. Não tem problema. Faz de lá para cá. Só que a hora que você coloca a dupla, você não colocou a dupla aqui, não é but-1-eno, esse carbono passou a ser o carbono 1. Esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Acabou, não tem como numerar de novo, certo? E aqui ele não está falando que é 2-metil-but-1-eno? Cuidado, moçada. Cada vez que aparecer um número em nome de composto orgânico, esse número indica posição, não quantidade. Certo? Então 2-metil significa que eu tenho um metil no carbono 2. Você lembra qual era o carbono 1? Esse, o da dupla. Esse é o carbono 2. Vai aparecer um metil aqui. Parece? Aí, apareceu um metil. Beleza? Apareceu um metil aqui. Ou seja, esse daqui é o 2-metil-but-1-eno. Certo? Vamos completar de hidrogênio, porque composto orgânico, carbono, tem que completar de hidrogênio. Esse carbono tem duas ligações, então vai aparecer 2 hidrogênios. Esse aqui, ó, já tem 1, 2, 3, 4 ligações. Vai aparecer um H aqui, mas está errado, viu, moçada? Não é H. Certo? Não tem H aqui. Senão ele vira um supercarbono. Esquece esse H aqui, tá errado. Aí eu tenho 2 para esse daqui e 3 para esse daqui. Agora já foi, eu já fiz o slide, vai ficar assim mesmo. Certo? Como é que vai ficar do outro lado lá? Como é que faz isso em bond line? Em bond line, 1, 2, 3, 4, olha lá. 1, 2, 3, 4 carbonos, certo? Aonde está a dupla, gente? But-1-eno. Está aqui entre o carbono 1 e o carbono 2. E no carbono 2 eu tenho um metil, que eu vou puxar para cima. Ah, eu posso puxar para baixo? Pode. Isso poderia estar virado para trás? Tipo assim, 1, 2, 3, 4, com a ligaçãozinha para baixo? Pode, sem problema nenhum. Tá? Como que você começa não faz diferença. Beleza? Só toma cuidado que esse H aqui não existe. Belezinha? Senão vira um supercarbono, né? Carbono faz 4 ligações. Vamos para o próximo exemplo? O exemplo 2? Olha lá, que bonitinho.
metilpropeno. Fala, mas Doc, não tem número nenhum. Espera, qual é o nome da cadeia principal aqui? Não é propeno? Hein, galerinha? Olha lá, é propeno. Então eu começo a falar de propeno. Eu começo a construção disso por propeno. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 1, 2, 3 carbonos. Certo? Galera, eu tenho que colocar uma dupla ligação, não tenho? Eu não vou colocar uma dupla ligação? Lembra que eu expliquei na aula passada? A dupla ligação vai aparecer aqui, ó. Certo? Olha o que vai acontecer. Esse daqui é o propeno. Ai, Doc, eu queria ter colocado a dupla aqui. Mas vai ser uma molécula diferente? Não. A hora que eu pegar e virar, ele não é uma molécula diferente. Então eu não preciso indicar que está no carbono 1. Se você virar a molécula, ele continua no carbono 1 do mesmo jeito. Certo? Agora, eu não tenho que colocar um metil no propeno? Se eu colocar um metil na ponta, ele não é ramificação, ele passa a ser cadeia principal. Então ele passaria a ser bútio-eno, que é o exemplo que a gente tinha anteriormente. Então, para ser ramificação, não tem outro jeito. Ele tem que aparecer aqui no carbono do meio. O que apareceu aqui? Um metil. Então ele é um metilpropeno. Completa de hidrogênio, 2 aqui, 3 aqui. Agora eu acertei. Belezinha? Vamos lá? Vamos fazer a próxima a estrutura de palitinho? Quantos carbonos tem na cadeia principal? 3. Então vamos lá. 1, 2, 3. Como 2, 3, Dótico? 1, 2, 3. Lembra que carbono está em cada ponta, em cada vértice. Aonde vai ter a dupla? Ah lá, eu coloquei do outro lado só para provocá-los. Certo? Aqui apareceu aqui e aqui apareceu aqui. Por quê? Porque não faz diferença. E agora? Olha lá, eu vou colocar um pauzinho para baixo, que é esse metil bonitinho aqui. Tá ali, ó, em estrutura de palitinho, o metilpropeno. Tranquilo? Você viu que não precisa de nome? Porque não tem outro jeito de montar esse cara. Beleza? Exemplo 3 aqui, galera. Esse é o 2,2,4-trimetilpentano. Você conhece, tá? Tenho certeza que você já viu e já sentiu o cheiro desse cara. Quem é? Gasolina. Vamos lá? Qual é a cadeia principal que a gente tem aqui? Ah lá, pentano. Ah, olha que legal que está aparecendo aqui. Você viu que aqui eu escrevi metilpropeno, tudo junto? E aqui eu escrevi metil-pentano. Tanto faz, você que escolhe, certo? Espaço você não pode usar. Ou, se você estiver separando número de número, vírgula. Se estiver separando número de palavra, hífen. E palavra com palavra você pode juntar. Aqui eu escrevi trimetil-pentano, mas pode juntar tudo, não tem problema. Tá? Poderia ser trimetilpentano com uma palavra só. Depende do autor. O autor tem origem do alemão, ele junta tudo. Se for no inglês, ele vai colocar o hífen. Beleza? Então vamos lá. Vamos escrever o pentano aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, pentano. Você viu que não tem dupla, certo? Legal. O que eu vou colocar agora? No carbono 2, no carbono 2 e no carbono 4, atenção, número em composto orgânico é sempre posição, nunca quantidade. A quantidade vem com prefixo na frente, não é trimetil? Então, 2, 2, 4, 3 vezes o metil, ou seja, eu tenho 3 vezes o metil. Um na posição 2, outro na posição 2 e mais um na posição 4. Viu que legal? Então, esse daqui é o 2,2,4-trimetilpentano. Poderia ter colocado 2 aqui e 1 aqui? Poderia, seria a mesma coisa. Vamos completar de hidrogênio? Olha lá, aqui H3, aqui H2, esse daqui não precisa, né? Esse daqui ainda falta um H e aquele ali CH3. Esse é o 2,2,4-trimetilpentano, também conhecido por isooctano, que é o composto mais comum da gasolina. Mais comum não, é o mais efetivo da gasolina. Como é que isso seria em palitinho? A cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, tá ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2 tem metil. No carbono 2 tem metil de novo, puxei para baixo. E aqui eu tenho mais um metil. Você viu que eu puxei para cima, ao invés de puxar para baixo? Tanto faz. Fiz para provocá-los de novo. Ah lá, Dot, que legal. Ficou 2 pés de galinha. E o da esquerda não tem um dedo. Beleza, pode ser também. De boa. Tranquilinho? Vamos fazer ao contrário? Você viu como é que nós fizemos isso aqui? Nós montamos a estrutura a partir do nome. Tá? Exemplo 1, 2 e 3. Agora vamos fazer o nome a partir da estrutura. Ele é um pouco mais difícil, mas eu tenho certeza que você consegue. Olha o exemplo 4 que eu estou colocando para você. O composto que eu quero que você dê o nome é esse daqui.
A primeira coisa que você vai fazer, você tem que determinar qual é a cadeia principal. Qual é a cadeia principal? A cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos. Tá? Então vamos contar. Ai, Dot, ó. 1, 2, 3. Essa é a maior cadeia? Não é. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem um monte de cadeia com 5, Dot. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher aquela que é mais ramificada. Detalhe, essa daqui nós vamos escolher pela ramificação porque ela não tem dupla. Se ela tiver dupla, a cadeia principal tem que passar pela dupla. A gente já falou isso em classificação de carbonos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer essa cadeia aqui, ele fica com uma ramificação aqui e uma ramificação aqui. Duas ramificações. Se eu fizer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, uma aqui, duas. Se eu fizer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, fica uma aqui e uma aqui. Se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5, uma aqui e uma aqui. Quer dizer, tanto faz. Certo? Então eu vou escolher essa aqui, ó. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Tá. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a cadeia principal dele? Tem 5 carbonos. Qual é o nome? Pente. Tem dupla na cadeia principal? Não. Pentan. Hidrocarboneto? Pentano. Ótimo. Isso aqui é um metil e isso aqui é um etil. As ramificações, na ausência de uma dupla ligação, elas precisam estar nos menores números. Então, se eu numerar 1, 2, 3, 4, 5, ela ficaria no 3 e no 4. Se eu numerar 1, 2, 3, 4, 5, ela fica no 2 e no 3. Então, eu vou numerar 1, 2, 3, 4, 5. Aí, no carbono 2, eu vou ter um metil e no carbono 3, eu vou ter um etil. Como é que vai ser o nome? Olha lá que bonitinho que vai aparecer o nome ali para você. Ele é o 3-etil 2-metil pentano. Mas espera, Dot, não era para ser 2-metil 3-etil pentano? Não. Sabe por quê? Porque a ordem é alfabética. Belezinha? Você tem que seguir a ordem alfabética das ramificações. Então etil vem antes de metil. Tranquilo? Ah, mais uma para você anotar aí. Belezinha? Ó, exemplo 5, galerinha. Vamos aí? Vamos? Ah lá. Olha a molécula que eu trouxe para você. O que está aparecendo aí já de cara? Nossa, Dot, já percebi que tem uma dupla. Se tem dupla, a dupla tem que estar dentro da cadeia principal. Já sei, Dot. 1, 2, 3, 4. É a maior cadeia. Não é. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser essa? Não pode, porque você deixou a dupla de fora. Ah, então tem que ser por aqui? Tem. 1, 2, 3, 4, 5. Mas é menor. Foda-se. Tem que ter a dupla dentro da cadeia principal. Tranquilo?